Nós sabemos que a volta de Cristo está muito próxima. Tudo está acontecendo muito rápido. Os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo. Mas ainda existe dois grandes sinais que ainda não se cumpriram e eles têm que se cumprir para que o arrebatamento aconteça. E é exatamente o que vamos falar neste vídeo, os dois sinais que restam para a vinda de Cristo. Mas antes de assistir esse vídeo, eu lhe convido a você que não é um inscrito em nosso canal a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe. Antes de falar desses dois sinais, vamos voltar um pouquinho na história da Bíblia. Na crucificação de Cristo, Jesus estava concluindo o seu ministério terreno, estava sendo julgado e condenado pelos nossos pecados. E pouco antes de morrer, Jesus deixou uma promessa aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Após a morte de Cristo e a sua ascensão ao céu, os discípulos começaram a buscar o poder do alto, e estavam todos reunidos no cenáculo orando. Eram 120 discípulos que estavam buscando o Senhor, quando de repente se ouviu do céu um som veemente e impetuoso, invadiu aquele ambiente e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Jerusalém era uma cidade muito turística, havia ali pessoas que falavam outros idiomas de outros países. E quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar na língua desses estrangeiros. O Senhor tomou a boca de cada um e começou a falar na língua deles, e eles entenderam o Evangelho. Naquele momento, a palavra do Senhor se espalhou por todo o mundo. Esta língua que os discípulos falaram no dia de Pentecostes é diferente do dom de línguas que fala em mistérios com o Senhor. Quando a Bíblia fala em Atos 2 que os discípulos falaram em outras línguas, está se referindo que o Espírito Santo tomou a boca deles para falar na língua dos estrangeiros. Começou ali a propagação do Evangelho por todo o mundo. Após algum tempo, os discípulos foram mortos. Uns foram decapitados, alguns foram mortos ao fio da espada. Enfim, todos morreram, exceto a palavra do Senhor. Existia agora um perseguidor da igreja, um homem chamado Saulo. Saulo perseguia e matava os irmãos, até que teve um encontro com o Senhor na rua de Damasco. O Senhor lhe apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por causa do Evangelho. Saulo se converteu e se tornou o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem estudioso das Escrituras Sagradas e se tornou um grande evangelista, evangelizando muitas partes do mundo. Através do apóstolo Paulo, o evangelho começou a se espalhar entre os gentios. O apóstolo Paulo fez 13 viagens missionárias pelo mundo. O evangelho do reino começou a se espalhar entre os gentios. E hoje nós temos esta palavra em nossas mãos, a palavra do Senhor, que veio sendo pregada de geração em geração, e hoje nós temos a incumbência de levar esta palavra no mundo. Missões, está no coração do Senhor. Nós temos que praticar esta boa obra, as missões do Evangelho. Muitos países estão precisando ouvir a palavra do Senhor. E este é o primeiro grande sinal que resta para que a vinda de Cristo aconteça. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A palavra do Senhor está se espalhando muito rápido. A internet também tem ajudado a muitos pregadores a anunciar o evangelho do reino. Missionários estão sendo enviados a outros países para pregar também o evangelho. Alguns países como a China ainda não aceitam a palavra do Senhor, mas ainda existem cristãos fiéis neste lugar. O evangelho do reino tem sido pregado, faltando pouco para a profecia se cumprir. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. No livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A nossa missão agora é espalhar o Evangelho por todo o mundo, é pregar que Jesus Cristo está voltando, pregar que Jesus Cristo ainda cura, pregar que Jesus liberta.
Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor e não precisamos ser um missionário para que a palavra do Senhor seja pregada. Até mesmo em nosso bairro ou ao nosso lado, existe uma pessoa sedenta da palavra do Senhor. E este é o primeiro sinal que resta para que a volta de Jesus aconteça: o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. O segundo sinal que ainda resta para que a volta de Jesus aconteça é a aparição do Anticristo. Os irmãos de Tessalônica estavam sendo martirizados e perseguidos e acreditavam que a volta de Cristo estava muito perto. Então o apóstolo Paulo, preocupado com isso, escreveu a carta aos Tessalonicenses. Na carta dizia que a volta de Cristo não aconteceria desta forma, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O anticristo deve se manifestar para que a volta de Cristo aconteça, e tudo está acontecendo muito rápido. O caminho do anticristo está sendo preparado. Após a manifestação do anticristo, eu não creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja gentílica será arrebatada para não ver a grande tribulação, mas nada impede de ver o homem do pecado, o filho da perdição. Amados, estamos muito próximos do arrebatamento. Tudo está se cumprindo. A volta de Cristo se aproxima. Se olharmos o que está acontecendo ao nosso redor, veremos que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Então vamos continuar pregando o evangelho, espalhando as boas novas. Jesus está voltando, mas ninguém sabe quando. Jesus prometeu voltar no fim dos tempos para levar a igreja para o céu. Por isso é importante estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou algumas semanas com os discípulos e depois subiu ao céu. Mas ele nos deixou uma promessa que ele voltaria. Ele disse: "Voltarei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também." Esta promessa já dura mais de 2000 anos e ainda temos a breve esperança que ele voltará. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa vai se cumprir. Jesus Cristo vai voltar para nos arrebatar. Tudo está pronto para o fim. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. O evangelho do reino tem sido pregado em todo o mundo. O caminho do anticristo está sendo preparado muito rápido. Precisamos apenas estar preparados para o arrebatamento, para o fim dos tempos, porque Jesus Cristo está voltando. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e o seu comentário e até a próxima!